Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Pai, para refletir sobre a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com o prazer de aprender de Ti e contigo, de crescer no conhecimento da Tua palavra, porque Você mesmo nos orienta dizendo que nós erramos por falta de conhecimento. Te rogamos, querido Deus e Pai, que o Senhor seja com a Sua palavra, que ela encontre guarida nos corações que vão recebê-la, que ela encontre guarida nos nossos corações, para que o mundo veja em nós Cristo, a esperança da glória. Já temos falado de vários temas apresentados nas Sagradas Escrituras e desta feita vamos falar das visões em Atos. De acordo com a Bíblia de Estudo e Fonográfica, esta Bíblia faz o destaque. Paulo tem uma visão de Cristo na estrada para Damasco, capítulo 9, verso de 3 a 9. Depois, Ananias tem uma visão na qual é chamado para ministrar a Paulo, que vai dos versos 10 a 16 do mesmo capítulo 9. Cornélio tem uma visão na qual é instruído a convidar Pedro para ir a Cesareia, capítulo 10, versos de 3 a 6. Pedro tem uma visão na qual é instruído a comer animais impuros, significando que ele deveria aceitar os gentios, que se encontra no capítulo 10, versos de 9 a 18, depois os versos 28 e 29. Paulo tem uma visão na qual entende que foi chamado para ministrar na Macedônia, capítulo 16, versos 9 e 10. Paulo tem uma visão na qual Deus diz que estará com ele em Corinto, capítulo 18, verso de 9 a 11. E ainda tem mais uma visão descrita no livro de Atos, que se encontra em Atos 23, 11. Paulo tem uma visão na qual Jesus lhe diz que ele deve ir testemunhar em Roma. Fazendo a leitura de Atos 9, versos de 3 a 9, temos: Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Esta foi a primeira visão apresentada no livro de Atos em relação à pessoa de Saulo. Quando você parte para o verso 10, que lê de 10 a 16, você vai contemplar a visita
de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Esta é a segunda visão apresentada no livro de Atos. Seguindo o contexto das visões apresentadas neste livro, no capítulo 10, nos versos de 3 a 6, nós temos a seguinte descrição. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Esta é a visão que Cornélio tem quando está orando ao Senhor, orando ao Deus Altíssimo. Seguindo o contexto das visões, conforme citei anteriormente, quando você sai deste texto, dos versos de 3 a 6 e vai para o verso de 9 a 18, você vai contemplar a visão que tem Pedro. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe disse: Não considere impuro aquilo que Deus purificou.
Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. No verso 28 e 29 deste mesmo capítulo temos: a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Contemplamos o contexto da visão de Saulo, depois a visão de Ananias, a visão de Cornélio, a visão de Pedro. Seguindo nas visões, no capítulo 16, os versos 9 e 10, nós temos a seguinte colocação, que é a visão em Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Seguindo ainda no contexto das visões apresentadas no livro de Atos, no capítulo 18, os versos de 9 a 11 temos: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Seguindo esse contexto ainda das visões e encerrando o quadro de visões do livro de Atos, no capítulo 23, no verso 11, nós temos a seguinte colocação: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Diante de todas essas leituras feitas a respeito das visões, e todas as visões com um objetivo, pregar a palavra de Deus, para que aquele que não conhece a Deus tenha a oportunidade de conhecê-lo, tenha a oportunidade de render-se aos seus pés e, pela sua infinita misericórdia, nascer de novo, sendo nova criatura, podendo exaltar e bendizer ao Senhor. Pois quando a gente olha no Evangelho segundo João capítulo 3, nós vemos ali um encontro de Nicodemos com Jesus, ele um doutor na lei, e o Senhor Jesus disse a ele: necessário te é nascer de novo.
Quando a gente olha para todos os contextos das visões apresentadas no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a proposição é exatamente anunciar as boas novas de salvação para que todo aquele que nele crê, ou seja, que creia que Jesus foi enviado por Deus para a salvação daquele que nele crê, tem a vida eterna. Todas as visões é exatamente conduzindo-os a anunciar as boas novas. Saulo, quando tem a visão, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E o Senhor o chama, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele pergunta ao Senhor, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E em seguida, a visão seguinte é Ananias quem tem. E é o Senhor dizendo para Ananias receber a Saulo, que Saulo é importante para ele, é importante para o seu reino. E a princípio Ananias diz que não quer recebê-lo porque ele, Saulo, o propósito era destruir a igreja do Senhor. Mas o Senhor, Deus, diz a Ananias que este é um vaso escolhido por ele e que é importante para o seu reino. E aí Ananias vai ao encontro dele e faz o que Deus lhe propõe fazer. Você já tem recebido a palavra de Deus por diversas vezes. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus em você ouvir a palavra dele? Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração para que você caminhe de acordo com as Sagradas Escrituras? Você tem feito com que a sua casa escute a palavra de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus, nem contra o seu próximo? Esta é a proposição de quando se anuncia as boas novas de salvação. É para que aquele que está em Cristo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Já se fizeram novas todas as coisas em sua vida? Se já se fizeram novas é porque você já reconheceu que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida e vida em abundância. Se isto ainda não aconteceu, o Senhor está te dando essa oportunidade de você refletir sobre a importância da sua caminhada neste mundo tenebroso e reconhecer a Jesus, que é Ele quem te apresenta a Deus. Porque Ele mesmo disse em Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Deus? Jesus está pronto para te receber, te restaurar e te dar a vida abundante, pois ele diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Ele, porém, veio para dar vida e vida em abundância. Você quer ter vida abundante? Só em Cristo Jesus. Lembre-se que tudo neste mundo é passageiro. Tudo. Nada levamos aqui da terra, a não ser a nossa vida em comunhão com Deus. O salmista já perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você já se fez também essa pergunta? Se não, hoje é um momento oportuno. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O Senhor tem te dado o benefício de ouvir a sua palavra. O Senhor tem te dado o benefício de conhecer o poder de Deus. O Senhor tem te dado o benefício de Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado ao terceiro dia para te proporcionar
a vida eterna com Deus. O Senhor tem te feito o benefício de te dar o sono e de você acordar e nesse novo dia poder ouvir a sua palavra. Que Ele, pois, te abençoe e te fortaleça e te dê completo discernimento desta palavra para o louvor da glória dEle e a alegria do teu coração. Assim rogamos a Deus, em nome de Jesus. Amém.